Quanto vale a sua paz? Essa é a pergunta da nossa live de hoje. Tenho certeza que muitas pessoas negociam o inegociável, negociam a própria paz, negociam a própria tranquilidade e às vezes nem sabem por quê. Estou muito feliz de estar aqui. Essa conversa de hoje vai ser diferente de tudo que eu já fiz. E quem me conhece sabe que se há alguma coisa na minha vida que eu não negocio, é a minha paz. Eu sempre falo disso e sempre vou afirmar isso. Mas fala para mim, o quanto você tem negociado? Hoje eu acordei sentindo isso, que eu precisava ter essa conversa, porque eu sei que você pode estar cansada. Então eu não quero falar de estratégia hoje, não quero dar lista de tarefa. Eu quero é que você entenda que você precisa tomar uma atitude, se posicionar para que você possa recuperar essa paz. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E aí, vamos interagir, chama os amigos, aquela amiga que não consegue se encontrar, que está o tempo todo sobrecarregada, que está negociando o inegociável, você manda logo para ela e chama ela para cá também. E essa é a pergunta chave hoje. Quanto vale? Coloca aí para mim. Quanto vale a sua paz? Para falar com sinceridade, você está vivendo essa paz ou você vive atribulada, sobrecarregada, engolindo sapo, sem viver aquilo que você realmente queria? E eu vou abrir aqui até um pouco da minha história, porque eu também já estive nesse lugar. Né? Tem uma coisa sobre mim que eu não conto sempre, porque, enfim, né, é muito íntima, mas eu acho que esse tema pede, sabe? Eu fui aquela pessoa que sempre calava, calava para não desagradar, perdendo muita vida, perdendo muitas noites de sono, preocupada, vivi muito tempo em função da expectativa das outras pessoas e eu não tinha ideia do quanto isso me desgastava, do quanto isso estava sobrecarregando o meu próprio sistema. Porque a escolha, no final das contas, é nossa, né? Eu não tinha tempo para cuidar de mim, eu não tinha tempo para me divertir, os resultados nem sempre vinham do jeito que eu queria. Eu vi que o McKeever entrou aqui e ele é bem desse tempo, né, McKeever? Eu dentro da clínica, atribulada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e deixando de viver o que realmente fazia sentido para mim. Ó, ele está respondendo, para eu viver na paz hoje, eu tive que me preparar para a guerra. É praticamente isso, exatamente. Porque você vai necessariamente contradizer alguns sistemas. Você vai necessariamente ter que enfrentar. Né? De fora, parecia que estava tudo sob controle, estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava me perdendo de mim. Acordava às 5 horas da manhã, já estava com o peito apertado, trabalhava até tarde, dormia mal, acordava cansada. Eu muitas vezes não lembrava de parar, sabe? Para e respira. Sente o ar entrando, o ar saindo. Percebe como é que você está. Mas quando você entra nessa roda viva, você não para nem para pensar em como você está. Você simplesmente responde. Responde aquilo que vem de qualquer jeito. Eu me sentia culpada o tempo todo. Sabe, culpada com os filhos, comigo, com tudo, com a minha saúde, enfim. E eu sabia que podia ser diferente, só que eu não sabia o como. Até que um dia, e é isso que eu quase nunca conto, né? Eu tinha uma clínica e eu acordei tão mal, tão atarefada, tão atribulada, me sentindo tão sem saída, que eu parei o carro na porta da clínica e eu não entrei. Eu fiquei ali, paralisada, sem conseguir levantar, sem conseguir sair do carro, sem vontade. Eu só parei. Naquele dia, eu estava pronta para desistir de tudo. Chorei, rezei, enfim. Eu me sentia muito culpada porque a clínica era imensa e eu achava que eu tinha que estar muito feliz, só que eu não conseguia. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, né? Já passaram por isso? Coloca aí. Você tem a materialização de uma coisa que você pediu tanto, só que você não consegue mais conciliar as coisas. E aí a vida para. Meu casamento estava terminando, eu tinha 2 filhos pequenos, eu me sentia completamente sozinha nessa missão, eu não sabia como me posicionar e eu negociava a minha paz
o tempo todo. Para o negócio, para as pessoas, para as expectativas, quilos e quilos de mágoas, de ressentimentos sendo carregados. E que se refletiam em mim, no meu corpo, inclusive. Eu tinha 16 quilos a mais do que hoje. E foi nesse dia que, sabe quando você está muito mal, parece que um anjo veio falar com você? E eu entendi, eu não posso mais viver assim. Porque isso tem um custo. Hoje eu quero te falar um pouco também sobre esses custos, para que você possa tomar consciência do que está acontecendo com você. Porque tem um custo e não volta, viu? E não volta. Eu vi que quando a gente abre mão da própria paz, você paga um preço muito alto. Um primeiro preço é a sua saúde. Você está pagando com o seu corpo, né? Aquela ansiedade que não passa, a insônia, o cansaço, porque dormir não resolve, muitas dores no corpo, muitos analgésicos, Tilex o tempo todo, era o que acontecia comigo. Aquela sensação de estar sempre cansada. Conta aqui pra mim, você tá dormindo bem? Ou já acorda cansada? Acorda no meio da noite preocupada com as coisas que você tem que fazer amanhã? Vão falando aqui que eu quero interagir com vocês, né? O corpo, ele grita sinais. E às vezes nós ignoramos. E isso se transforma numa doença, numa paralisia. No meu caso, essa loucura que eu vivia se transformava também em peso, em gordura. E falta de cuidado completo comigo. Porque não dava tempo. Porque eu negociava demais. Uma segunda coisa muito importante que acaba pesando muito são os relacionamentos. Um dia, vou contar uma história aqui dura, viu? Eu estava na clínica e uma amiga minha, muito amiga, Fernanda, foi lá e me chamou para ir ao cinema. E eu falei, tipo assim, no meio da tarde, eu falei, como? Cinema? Mano, isso é sonho, né? Não existe eu sair daqui para ir no cinema hoje, porque eu estava presa naquela rede. E ela falou assim, do que adianta tanto dinheiro se tu não pode viver? Nossa, essa pergunta, ela pegou até hoje ela mexe comigo. Cara, eu não vivia, era isso mesmo. Eu não vivia. E não era culpa do negócio, não era culpa de ninguém. Eu só não sabia fazer diferente. Eu queria fazer diferente. Mas eu não sabia. E as minhas relações pagavam esse preço junto comigo. Minha família, meus amigos, meus filhos pagavam esse preço porque eu estava lá, mas eu não conseguia estar totalmente presente, porque no final de semana eu estava sempre trabalhando, porque o tempo todo eu estava trabalhando. Sabe, aí você começa a ficar irritada, impaciente, se sente culpada, tem que se desculpar com um monte de gente. Já aconteceu com vocês? Porque eu não dava conta de tudo. E aí eu vivia essa perturbação interna. Sabe, quando foi a última vez que você teve uma conversa de verdade, sem ficar pensando numa lista de tarefas? Porque é isso que acontece. A vida vai passar, para mim e para você. Se você não fizer algo que realmente faça sentido para sua vida, ela vai acabar para todo mundo. Você nunca mais vai ter o dia de ontem. E talvez você não esteja mais vivendo. Porque você está plantando demais, porque você está se esforçando demais. Tem que ter equilíbrio. Um outro custo, além da saúde, além das relações, é a criatividade e a clareza. A roda viva, ela hipnotiza a gente. E aí você paga com a sua mente, né? A mente em caos, ela não cria, ela só reage. E era assim que eu estava. Sabe, só rebatendo, igual o tênis, o tempo todo indo atrás da bola para rebater, urgente, urgente, urgente. E isso afetava minhas decisões, porque é claro, quando você está sob pressão, estresse, as suas decisões não são as mais sábias, você não tem clareza, você às vezes tem ideias brilhantes, mas você não executa porque você está exausta, porque você esquece, porque já vem outro maremoto para resolver, né? E o pior é que às vezes você toma, por exemplo, decisões de negócio que criam ainda mais sobrecarga. E aí isso vai custando muito, inclusive muito dinheiro. Quanto custa continuar vivendo assim?
né? E esse é o quarto ponto que eu queria trazer. Os resultados. Porque dói. Sabe por quê? Você não está sem fazer nada, você está se esforçando. Já viveram isso? Você trabalha mais e fatura menos. Porque a frequência que você traz e a sobrecarga, elas geram escassez. Quando você age a partir do medo, da culpa, da obrigação, você emana a escassez, você emite essa frequência. E aí adivinha, né? A vida responde com mais do mesmo. Porque nós trazemos sempre mais do mesmo. A boa notícia é que você pode mudar o lado de dentro. Ainda bem. Para você não manter isso para sempre. Não é uma maldição eterna. Então eu te pergunto de novo. Quanto vale a sua paz? E o mais importante, quanto você ainda vai pagar antes de decidir que chega, que você não quer mais? Quanto tempo mais? Quando eu cheguei no meu limite, eu fiz uma descoberta. Eu descobri que o problema não era o quanto eu trabalhava, era como eu trabalhava, era como eu vivia. Eu estava naquele modo de ação forçada, o tempo todo, agindo por medo, por culpa, por obrigação. Sabe, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso de tal coisa. E aí você entra numa roda viva maluca. A vida fica pesada, fica exaustiva, fica às vezes insustentável. E aí os resultados caem, despencam. E foi quando eu comecei a me desenvolver. Foi quando eu comecei a descobrir o manual de operações da minha própria mente, da minha própria vida. E eu comecei a entrar num outro modo, de ação inspirada, sabe? Criar intenção, ter uma vida intencional de fato. Qual é a minha intenção ao fazer isso? Agindo com clareza, com certeza, com propósito. Eu comecei a conversar com a Eliane do futuro. Sabe fazer isso? Que é lindo, viu? Eu comecei a conversar e fiz de mentora eu mesma do futuro, do jeito que eu queria estar. E aí, a partir daí, eu comecei a escolher. Eu escolho fazer isso. E mais que isso, eu descobri uma coisa que para mim é uma das mais poderosas do mundo. Eu posso escolher como me sentir diante de qualquer situação. Você tem ideia disso? Se você está presa na ansiedade, na tristeza, na raiva, na mágoa, ei, você pode escolher como se sentir. Existem ferramentas para isso, existe técnica, isso já foi muito estudado. Você pode receber o manual de operação da sua mente para criar a vida que você quer. Uma vida mais leve, mais fluida e mais magnética, que traga aquilo que você quer e não o que você não quer. Porque às vezes você lutou e construiu exatamente o que você não queria. Paz com resultado. E adivinha o que aconteceu? As coisas começaram a entrar num fluxo. Trabalhar de forma otimizada, atrair os clientes certos. Me conectar com pessoas que realmente estavam prontas para receber aquilo que eu tinha para entregar. Eu fiz uma mudança muito grande e a minha vida hoje é reflexo dessa materialização consciente. Porque você pode gerar uma materialização consciente na sua vida, se você quiser. Eu parei de só me cobrar e comecei a acessar a parte criativa que existe em mim e, óbvio, existe em você também. Mas tem uma frase que fala assim: as pedras preciosas estão no fundo do lago. Se a água estiver muito agitada, você não consegue ver. Eu ouvi essa frase no mosteiro e já foi durante o processo de mudança. Eu estava no mosteiro budista, fui fazer um treinamento lá e eu ouvi essa frase que fez muito sentido para mim. A paz que você procura lá fora, que você acha que você vai ter quando você estiver faturando alguma coisa, uns X reais ou dólares, ou quando você tiver sua casa ou casada, seja lá o que for, ela já está aí. Você só precisa ativar. E a melhor notícia é que a partir dessa ativação,
todas as outras coisas se criam. Quando você consegue conectar com essa parte criadora que está em você. Porque existe uma parte sua que cria. E pode criar a vida que você quer. Talvez você esteja criando o que você não quer. Porque você está criando. E agora, como pegar o direcionamento disso, desse GPS, e levar a minha vida para o que eu realmente quero e não para o que eu não quero? Quando eu recuperei minha paz, o meu resultado cresceu. Cresceu de verdade. E hoje eu percebo que existem 3 pilares fundamentais para que isso aconteça, que é o que eu uso muito na minha mentoria. Eu tenho uma mentoria que chama Despertando Potencialidades e tenho várias pessoas passando por ela. E a primeira coisa que você precisa é aprender a fazer o controle, a gestão, desenvolver essa inteligência emocional. Nem tenta cuidar primeiro do seu negócio se você, que é o seu principal cliente, o seu principal ativo, não está bem. Quando eu aprendi a gerenciar as minhas emoções e não ignorar, todas as outras coisas começaram a tomar lugar. Sabe, às vezes a vida está tão bagunçada, né? As coisas começaram a ir para o lugar. Porque quando você não sabe lidar com as suas emoções, e nós somos seres emocionais, elas dominam. Então, você precisa voltar para você. Precisa retomar esse controle. Desenvolver esse tipo de inteligência que, diferente do que se fala aí o tempo todo, é a inteligência que vai te manter, por exemplo, motivada o tempo todo, que vai fazer você tomar uma decisão e segurar essa decisão ao longo do tempo. Sabe? Confiança. Acreditar que você merece antes mesmo de você ter provas. Acreditar que aquilo é seu, criar o que a gente chama de coerência emocional. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue, porque eu falo disso lá. E a gente vai trazer muito mais conteúdo gratuito para você aproveitar. Coerência emocional é quando você alinha o que você sente com o que você quer. Quando você reprograma todos aqueles bloqueios e treina o seu corpo para sentir a certeza. Quando eu dominei esse jogo interno, a minha vida inteira começou a fluir. E hoje eu vivo a materialização daquilo que eu desejei viver. Moro no lugar onde eu gostaria de morar. Atraio as pessoas que estão prontas para receber. Quando uma pessoa chega para mim, para uma mentoria individual ou para um programa, eu primeiro busco perceber se essa pessoa está pronta para receber o que eu tenho para dar, porque é muito poderoso e eu não quero entregar para quem não está pronto. Tem uma passagem bíblica que fala assim: não dê pérolas aos porcos. Eles não sabem o que fazer e eles não percebem a preciosidade da pérola. Então, mais do que a pessoa querer simplesmente me contratar, eu não estou aqui para consertar a vida de ninguém. Eu quero potencializar quem está pronto para crescer. Se você não quer crescer, se você quer continuar com a mesma vida, se você não quer mudar nada, é melhor você continuar com a mesma vida. Porque eu vou provocar. Eu falo muito para os meus clientes que eu vou te levar onde você não vai só. Exatamente. Eu vou fazer perguntas que ninguém te fez. E vou ajudar você aí onde você não vai sozinha, porque o que você tem já é seu. Eu não quero te levar para esse lugar. Eu quero levar você para onde você não vai só. E isso passa pela gestão emocional. E depois passa por uma outra fase, que é você ter clareza. Sabe? Planejamento. Parar de viver no que vai dar certo e começar a realmente planejar e desenhar o futuro que você quer viver. Porque se você não planeja, qualquer coisa serve. Então, saber exatamente, a nível quântico, o que você quer, sem respostas vagas, definir com clareza o seu ponto B, com critério, criar um plano que respeita quem você é e que respeita os seus valores. Você não tem que viver a vida de ninguém. Você não tem que agradar a ninguém. Você não precisa se comparar para fazer como o outro fez. Existe um plano individual para você.
E quando você começa a planejar com intenção e não com ansiedade, a vida começa a entrar num outro fluxo também e você para de andar em círculos. Para de cair no mesmo buraco. E aí tem uma outra coisa muito importante. Ação consistente. Agir e sustentar aquilo. Porque se você para e desiste, você nunca chega. Desistir não é uma opção. Você pode mudar de estratégia, mas não solta aquilo que vale muito para você. Quando você desiste do seu plano de vida, você perde. E muitas pessoas perdem junto. Então, dentro da mentoria, eu trabalho aqui a constância. Repetir sem esforço heróico. Sabe? Criar, às vezes a gente cria uma coisa que a gente chama de ação mínima viável. O que é que você consegue sustentar até que o seu sistema consiga realmente acreditar? Mas eu não estou falando de discurso. Porque algumas pessoas têm um discurso lindo, mas não é o que está acontecendo na vida e não adianta. Tem um lugar que só Deus sonda em você. É o lugar da sua verdade. E é lá que a gente vai. Faz sentido? Se fizer sentido, reage aqui, para saber que eu estou falando no planeta certo, né? Às vezes eu entro tão profundamente nesse universo que eu posso estar falando aqui e você nem está entendendo o que eu estou falando, né? Eu quero, com as pessoas que estão comigo, celebrar o progresso e celebrar a jornada. A vida não pode ser boa só quando você chega lá. É para ser boa o tempo todo. A jornada é a vida. É uma delícia. Viver é muito mais a jornada do que a chegada. Ó, o McKeever que está aqui, vocês estão vendo aí, né? McKeever Beckman. Ele é atleta de capoeira, maravilhoso, por sinal. Ele e o filho. Eu tenho certeza que ser feliz só em cima do pódio, e ele já conquistou muitas medalhas e muitos pódios, não faz sentido. Porque o pódio, ele dura ali 10 minutos e depois talvez 1 ou 2 dias você ainda está entorpecido com aquela alegria. Mas passa. A jornada tem que ser boa. Tem que ser linda, tem que ser ótima, excelente. E para isso você precisa aprender a sinceramente celebrar o seu progresso. Porque isso comunica algo para a vida. Que você está aberto para mais. Que você está pronto para mais. Sabe? Construir uma nova identidade. Tem um autor que eu amo e eu recomendo para todo mundo, chama Joe Dispenza. Ele tem um livro Como se tornar sobrenatural, que é um manual de vida. E ele fala num determinado momento, no capítulo 3, ele diz assim: você pode estar viciado em ser quem você foi no passado. E aí você compara o futuro com a derrota que você já teve. E você fica aprisionado lá, vibrando derrota, vibrando insegurança, vibrando medo. Você nunca vai prosperar se você está preso no medo. Se você está presa na ansiedade, no desvalor, se você não consegue perceber o seu próprio valor como pessoa, como ser humano, como filho de Deus, como profissional. Se você não consegue identificar, mas eu estou falando de identificar, não estou falando de discurso. Porque a vida, ela reflete a tua verdade. Não adianta ter palavra bonita, falar o que é perfeito para todo mundo, se você não está vivendo isso de verdade. Agora, se você quer mudar mesmo, mudar a vida real lá fora, materializar aquilo que você quer viver, você precisa despertar. Ou você fica na corrida dos ratos, trabalhando e pagando conta. Um montão de gente faz isso. Precisa se reconstruir, porque você materializa lá fora quem você é. O perrengue que você está passando foi você que criou. A vida plena que eu quero te propor é você que vai criar também. De dentro para fora. Assim como está dentro, está fora. A fé é trazer do invisível ao visível. Hoje pode parecer impossível. Tudo bem, para mim também. Você acha que morar em Florianópolis, para mim que morava lá em Belém, era possível? Não. Ter um parque à minha disposição na frente da minha casa, um parque lindo, que quem me segue aqui nos stories me vê lá sempre. Era possível? Não. Estar vivendo a vida que eu estou vivendo hoje, construindo um ecossistema, era possível? Parecia que não. Mas eu comecei a criar isso primeiro dentro de mim.
E aí existem ferramentas para isso. Eu me reconstruí, é uma nova identidade. E você faz isso através de mecanismos muito bem estudados, a neurociência está aí apoiando isso. Quando eu dominei a ação consistente sobre a criação do futuro que eu queria viver, eu comecei a construir essa estrada. E hoje eu estou aqui e continuo construindo porque eu quero mais. Porque eu quero ir mais longe. Eu acabei de passar 25 dias na Europa agora. E, nossa, eu tive tanta certeza que essa é a vida que eu quero. Eu sei que para muitas pessoas parece irreal, mas era irreal para mim também. Era totalmente irreal para mim. E eu acabei de voltar. E muitas vezes, assim, compartilhando um pouco com vocês, eu estava lá, assim, diante de um castelo e eu disse, meu Deus, tá materializado. Eu tenho fotos, vou mostrar aqui para provar, hein? Materializei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu saindo, sabe? A gente comendo, eu dizendo, gente, eu estou aqui, é real. Há 2 anos isso era impossível. Isso pode acontecer na sua vida também. Ação consistente sobre criar a manifestação consciente do que você quer. Isso pode parecer super estranho para um monte de gente, mas isso é real. Eu parei de começar e parar e me abracei com o meu propósito. E minha vida está tão diferente. E a vida dos meus clientes também, não é só a minha, muita gente. Precisa integrar os pilares. Você precisa ter gestão emocional, precisa planejar, precisa visualizar, precisa acreditar como se já fosse. Não na falta. Porque talvez hoje você sinta falta de tanta coisa que você traz mais falta para você, como se fosse um espelho. Então, existe um tipo de reprogramação que você faz, que é para você liberar a falta e já antecipar o que você quer viver. Aí, filho, tudo muda. Tudo muda. Faz sentido? Quem quer isso aqui, reage. Reage para eu saber, né? Eu saí da sobrecarga e eu parei de negociar o quê? A minha paz. E os resultados vieram, né? O lindo é ver que a minha influência chega em outras pessoas. Outras mulheres começam a perguntar, Eline, como você fez? Agora, eu estava falando com uma pessoa agora, ao telefone, ela falou, ei, me conta o que aconteceu. Como foi isso? Como tá a vida aí? Porque é lindo esse movimento, né? Você muda de cidade, as pessoas que se importam, elas realmente se importam, continuam se importando. Quem não estava na minha vida de verdade, sumiu. Mas quem estava, está mais ainda. E eu sempre pensei, eu quero dividir, eu quero transbordar com as pessoas. A Aline está aqui, ela sabe disso, já viveu essa experiência. Eu quero transbordar na vida das pessoas porque não faria sentido nenhum eu criar isso só para mim. É como eu sou, quem me conhece sabe, eu sou muito conectada com as pessoas, é um valor muito alto para mim. Funcionou comigo, pode funcionar com você. E foi assim que eu comecei a reformular um programa que eu já tinha, que era o Despertando Potencialidades, para transformar isso numa mentoria que ajude as pessoas a criarem a realidade que elas querem. A criarem de verdade, é uma jornada. E você vai aprender, vai aplicar os pilares para que a sua vida também mude. Gerenciar suas emoções, fazer com que o seu emocional trabalhe a seu favor e não contra você. E quando você começa a reprogramar essas crenças, sabe? Talvez para algumas pessoas aqui, eu tô só te lembrando do que você já sabe, né? Você já sabe, mas faltava se lembrar. E além de lembrar, porque só saber não é suficiente. Saber e não fazer é o mesmo que não saber, porque leva para o mesmo resultado. Você precisa reativar isso. Identificar as crenças que lhe travam e soltar isso. Sem forçar, sabe? Existem hoje técnicas de coerência emocional que você treina, olha isso, tecnologia de transformação humana, hein? Você treina o seu corpo para sentir a certeza daquilo que você quer criar. É isso. A Bíblia já falava disso há muito tempo, né? A tua fé te curou, a fé transporta montanhas, a fé vai mudar. Exatamente. Só que hoje a gente tem tecnologia para gerar isso, para ensinar isso de uma forma que você vai fazer. Treinar a confiança.
acreditar que isso já é seu antes mesmo de você ver com esses olhos, porque existe um outro olhar muito mais poderoso do que esse daqui. Nós temos protocolos de resgate emocional. Para quando você sentir que vai desistir, você voltar rápido. E criar um plano claro, específico, sustentável, porque você precisa disso. Sabe, definir, você está no ponto A. Definir o seu ponto B de tal forma, preste atenção no que eu vou falar agora, que você se apaixona pelo futuro que você quer criar. Mas se apaixona mesmo. Você precisa criar. Uma vez eu ouvi o Michael Hall falando isso e eu tomei isso para mim. Ele falava assim, Michael Hall é o criador da neurosemântica. Eu tive a gratíssima oportunidade de treinar pessoalmente com ele, de ser mentorada por ele. E ele fala assim, crie uma magnífica obsessão. Ai, como eu amo isso! Uma magnífica obsessão pela vida que você quer viver. Se apaixone completamente por esse futuro. A tal ponto que você não para de pensar nele. E aí, sabe o que acontece dentro de você? Vamos lá, agora é PNL, né? Você começa a criar estratégias. Você vê a oportunidade. Eu tenho certeza que muitas vezes a oportunidade estava do seu lado, se oferecendo para você, e você não pegou. Aí veio alguém lá, não sei de onde, viu, levou e você disse, cara, eu sabia. Eu sabia fazer isso. Eu podia ter feito, mas eu não fiz. O tempo passou, perdeu o time, perdeu o momento do negócio e não fez. Por quê? Porque você não estava dentro da sua magnífica obsessão. Você não estava pensando nisso toda hora. Você se distraiu. Nós vivemos um mundo distraído. Precisa saber exatamente o que você quer e não pode tirar isso do foco. Mantém no foco. Sente como se já fosse. Sabem fazer isso? Quem quer? Reage aí, reage aí. A gente faz planejamentos por ciclos. E mais que isso, gente, olha, eu ouço toda hora. Ah, quando você toma uma decisão, uma coisa acontece. Você tem que decidir, você tem que decidir. Para, não é. Não é. Decidir é só o primeiro passo. Só que amanhã você pode decidir não fazer. Sabe, imagina só, você dormiu hoje falando a partir de amanhã eu vou fazer uma atividade física regular. Aí você acordou às 5:30 da manhã e você redecidiu. Aí você decidiu não ir. E você usou a autopersuasão, o seu poder de convencimento contra você. E você se convenceu de não ir. Você contou uma historinha para você se deu uma desculpa, você criou outra coisa e você não foi. E é assim para o trabalho, é assim para a prosperidade, é assim para alavancar resultados, é assim para criar a vida que você quer. A minha pergunta é, até quando? Até quando você vai negociar essa paz interna que você só sente quando está no fluxo? Você precisa abraçar agora. Sabe por quê? Porque tem um custo. Qual é o custo de continuar como você está? E o pior, quem paga? Junto com você. Não, porque se você se ferrasse sozinha, estava ótimo, né? Só que tem gente pagando esse custo junto com você. É justo? É justo que essas pessoas passem, seus filhos às vezes, seus pais às vezes, pessoas que são importantes para você, que eles deixem de desfrutar daquilo que era o seu propósito e que poderia transformar a vida deles. Porque você não perde sozinha, não. Sabe? E aí eu vejo pessoas dizendo, mas eu não tenho tempo para fazer isso agora. Tá bom. Porque o que eu criei é justamente porque você não tem tempo. Você quer ficar sem tempo até quando? Até quando você quer ficar correndo, correndo, correndo sem ter tempo? Porque é uma escolha. O programa foi feito para quem não tem mesmo. Para quem quer mudar isso. Se você tá bem não tendo tempo, beleza. Fica aí. Faz sentido? Reaja aí se fizer sentido. Se você não pode reservar 15 minutos do seu dia para construir o futuro que você quer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Às vezes a pessoa está tão limitada que ela pensa assim, eu sei que funciona, Eliane, eu até sei que funciona, mas para outras pessoas, para mim não. Hã? Como não? Você é menos que alguém?
Eu estou falando de leis universais. Funciona para qualquer pessoa. Pessoas que estão em paz e que querem resultado. Se você se identificou com qualquer coisa que eu falei, funciona para você sim. Entende isso? Se você se sentiu atraída, se você está aqui vendo esse vídeo nesse momento, é um sinal. Alguma coisa conectou a gente, não foi? Senão você não estaria aqui. Se você está aqui agora, é porque de alguma forma o que eu vibrei aqui e o que você vibrou se cruzaram e despertou seu interesse. Pega o sinal. As pessoas perdem oportunidades incríveis de crescimento porque não estão atentas, estão distraídos, não estão conscientes. Mas você está aqui agora, consciente de que existe uma vida diferente que você pode criar sim. E ela vai nascer a partir de você. Além de tudo isso, além do que você vê hoje, porque tem coisa que vai acontecer na sua vida que você nem imagina ainda, sabia? Porque você acha que está no topo, talvez, mas não, tem muito mais. Tem uma passagem bíblica que fala assim: aquele que é capaz de criar muito mais do que tu podes sonhar ou imaginar. Então, todos esses seus sonhos aí, eles chegam até aqui. Mas talvez o plano de Deus para sua vida seja muito maior do que isso. Porque ele é a fonte criadora. Antes de eu encerrar, eu quero fazer uma pergunta. 2. 3. Primeiro, quanto vale a sua paz? Já fiz, estou só refazendo. Segundo, quem paga o preço da sua limitação junto com você? Quem paga? Pensa aí as pessoas importantes da sua vida que estão pagando junto com você. E a terceira, daqui a 90 dias, você quer estar onde? Você quer continuar se sentindo sobrecarregada, exausta, sentindo que nunca é o suficiente? Ou você quer estar vivendo com clareza sobre o que você quer? Com confiança sobre o que você merece? Coerência entre o que você pensa e o que você faz e o que você cria na sua vida? Kátia, sua linda. Coerência cardíaca acontece quando pensamento e emoção vão juntos. Porque não adianta ter planos incríveis se o que você sente é a escassez. Se o que você sente é a miséria, é a dor, é a falta, não adianta. Se até quando você vai fazer uma oração, você fala do que falta, o que você está sentindo é falta e é isso que você está atraindo. Eu sei que esse é um conceito que não é muito simples, não. Eu também demorei para ajeitar isso dentro da minha cabeça. Mas eu estou aqui para te ajudar, para traduzir isso para você. Constância. O que muda a sua vida não é a decisão, é o quanto você consegue ficar agarrada nessa decisão até que a coisa se materialize. Sabe aquela figura muito famosa do homem que está indo atrás da mina de diamante? Daí ele está a 5 metros, 3 metros e ele desiste e vai embora? Isso pode ter acontecido muitas vezes na sua vida. Porque é como uma estrada, você pavimenta a estrada. Aí você já pavimentou quilômetros. E estava bem ali depois da curva. Só que você veio embora. Você decidiu outro negócio aí, decidiu parar, você deixou de acreditar, alguém contaminou você, falou uma coisa. Olha, é bíblico o que eu vou falar. O inimigo está em volta de você como um leão que ruge. Vigiai e orai. Isso não é consciência? Esteja consciente, observe. Para de ficar só julgando e reagindo e observa a sua vida. Observa as oportunidades, observa quem chega perto para você separar o joio do trigo. A escolha é sua. E ela começa quando? Agora. O que você é começa agora. O que você é. Ai, mas eu sempre tive dificuldade com isso. Ai, mas nunca deu certo para mim. Esquece. Não fica mais viciado nesse antigo você. O que você é começa agora. Se você acredita que é o seu momento de mudar, eu estou decidindo aqui, até fiz um story sobre isso, eu vou montar um grupo para começar a falar disso mais intimamente e mais frequentemente com as pessoas. Então, assim que acabar a live aqui,
Que o que você comenta aqui não fica gravado para mim. Assim que acabar aqui, você vai botar um comentário lá. Você vai dizer, estou pronto, estou pronta. Aí eu mando para você o link. Eu vou fazer isso. Eu faço. Me digam aí, reajam aí. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu estou disposta a entregar. Eu quero compartilhar, isso é o meu propósito de vida, é o que eu mais amo fazer. Se você quer mais, comenta aqui, para eu saber que as pessoas querem, porque eu também não vou fazer para quem não quer, né? Tudo bem assim? Se você quer ir para o outro lado junto comigo, você vai comentar daqui a pouquinho, porque vai acabar aqui, eu vou subir, aí você comenta, ou me manda uma mensagem privada, tudo bem também. Você pode viver a vida que Deus te criou para viver, a vida que você sonhou. Eu estava num treinamento esse final de semana e me veio uma lembrança muito forte de quando eu queria engravidar do meu segundo filho e eu não conseguia. E os anos estavam se passando, o meu plano, meu aqui, era quando o meu primeiro filho fizesse 1 ano e meio, eu ia engravidar para ficar uma diferença aí mais ou menos de 2 anos. Só que o Arthur já estava fazendo 5 e eu não engravidava. E eu comecei a pensar, não, se ele fizer 5 anos, parou para mim, eu não vou ter outro. Porque eu não sou muito boa naquele início, sabe, bebê recém-nascido. E aí eu dizia, não vou ter outro, mas eu pedi muito para Deus. E um dia eu estava numa celebração e o pastor falou assim, quando Deus, olha isso, pega isso para você de presente, tá? Porque você decide o que você vai acreditar e o que você não vai, né? Decida acreditar nisso. Quando Deus planta um sonho no seu coração, Ele quer cumprir. Imagina se isso for uma verdade absoluta na sua vida. Quando Deus planta um sonho no seu coração, Ele quer cumprir. Eu não sei o que você quer. Eu não sei se você quer morar do outro lado do mundo, se você quer construir uma casa, se você quer doar alguma coisa para alguém, se você quer ter um carro X, Y, Z, lancha, dinheiro para pagar as contas, eu não sei. Eu sei que quando Deus planta um sonho no coração, Ele quer cumprir. Cabe a você fazer a sua parte. A Deus o sobrenatural, a você o natural. Então não espera que Ele faça sozinho, né? Faz sentido? Se fizer sentido, reage aqui. E nós vamos juntas, ok? Então, quero agradecer muito por cada minuto que você passou aqui. Eu espero ser um instrumento de Deus na sua vida. Que a vida seja leve e que Deus possa me usar e que possa te usar também. Eu sei que a sua paz tem valor e agora você sabe onde ela mora. E eu tô aqui para te ajudar a recuperar isso. E eu quero te ver do outro lado do lago. Então, me chama aqui pra gente falar sobre isso, se é isso que você quer. Tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, que tudo que você tocar prospere. Que você seja uma semente de transformação na sua vida e na vida de outras pessoas. E que você possa encontrar e viver o seu melhor propósito. Esse é o desejo do meu coração para o seu coração. Se você ainda não me segue, já me segue. Se você tem amigos que precisam despertar, pessoas que você conhece, mulheres que estão aí o tempo todo travadas na vida, compartilha com elas também. Assim você vem junto, né? Plantando sementes, teremos florestas. Se é para a vida melhorar, que seja logo. Até mais, então. A gente se vê no Instagram, no WhatsApp, onde quer que seja.